Comunicação é fundamental na nossa atividade política. Sem ela nós não conseguimos transmitir nossos objetivos, nossos propósitos, nossos valores. E nesse curso que estamos lançando hoje aqui, que é o Dicção e Oratória, quem tomar essa capacitação vai perceber o quanto nós conseguimos qualificar a nossa apresentação utilizando de conhecimentos estratégicos e que podem ampliar a nossa capacidade de exercício de influência sobre as pessoas. Então, pode passar a primeira. Nós vamos discutir na primeira aula a comunicação e o poder, comunicação social e o gênero humano, falando para a geração Google e a comunicação de impacto. Então, nós vamos perceber que, por exemplo, entre homens e mulheres, nós temos uma diferença substancial na questão da comunicação. O homem é mais objetivo, focado, direcionado, enquanto que a mulher usa mais a linguagem subjetiva, ela fala mais nas entrelinhas, ela manda recados para a sua plateia e o seu grupo de forma mais subjetiva. O homem é mais focado e objetivo. O homem fala um volume de palavras mais focado na solução e resolução de problemas, enquanto a mulher prima pela utilização da sua comunicação de uma forma geral, no sentido de criar relações e vínculos. Por quê? Porque isto é da nossa história e da nossa construção da diferenciação de gênero. Por exemplo, um homem brasileiro, em média, fala entre 3 e 4 mil palavras por dia. Médio. Existem pessoas que falam muito pouco, quase nada, outras falam muito. Mas na média. Enquanto uma mulher fala em torno de 6 a 8 mil palavras por dia. Uma pequena diferença. Isso significa que o homem gasta os seus 3 ou 4 durante o dia no expediente, chega em casa, a mulher tem mais 3 ou 4 mil para gastar. E aí já começam as nossas diferenças, as brigas de casais. Pois bem, nós temos diferenças. Então, no curso nós aprendemos a como lidar com essas diferenças e tratar desses aspectos da subjetividade. Nós discutimos sobre a geração Google, essa moçada nova, essa geração que nasce agora, no século XXI, e que já chega a 250 km por hora. Enquanto nós, na idade deles, com 7, 8 anos de idade, nós fazíamos nossos brinquedos e aprendíamos a brincar, eles já nascem sabendo a digitar, navegar na internet e têm um nível de conectividade muito superior ao nosso. A neurociência está aí nos dizendo que o número de conexões neurais dos jovens de hoje é superior ao número de conexões que nós tínhamos na idade deles. Eles recebem muitos estímulos. O menino hoje chega na escola, com 7 anos de idade, com um currículo vitae pronto, onde ele já tem mais ou menos umas 2.500 horas de televisão, videogame, videocassete, não sei o que mais lá, e dá aula para o professor sobre assuntos que ele nem sabia que existiam. Então, é uma outra geração que ou nós passamos a utilizar seus conhecimentos e nos adaptamos à sua linguagem, ou vamos ficar fora dela. E se ficarmos fora dela, vamos sair do mapa, porque eles vão mandar no mundo nos próximos anos. E quem nasceu agora no século XXI vai ter uma influência tremenda nos próximos séculos. Eles estão altamente conectados. Vocês acham que é de graça que caiu esses ditadores lá do Egito e do Oriente Médio? Tudo via redes sociais, Twitter, mensagem de celular, computador. Então essa moçada está interligada, interconectada o tempo inteiro. Nós precisamos falar a língua deles, que não é exatamente a nossa, uma língua diferente, mas que funciona e tem impacto de comunicação. Esse é um dos jornalistas que nós entrevistamos no curso. Ele tem apenas 50 anos de experiência em comunicação. Então ele traz um pouquinho da sua experiência no nosso curso. Pode passar? Nós tratamos na aula 2 sobre falar para ouvintes e telespectadores. Durante a campanha nós precisamos estar em contato e temos os programas eleitorais. E falar para ouvinte é diferente de falar para telespectador. E quando o telespectador enxerga, visibiliza a nossa imagem. Do rádio não. Nós precisamos compensar a ausência da imagem com emoção. Já percebeu que o camarada que narra um jogo de futebol pela televisão, ele conta a história, você acompanha o vídeo? Enquanto quem narra pelo rádio, ele conta como se qualquer pelada de final de tarde fosse um final de campeonato, com entusiasmo tremendo, mesmo sendo o mesmo jogo. Ou seja, ele está compensando a ausência da imagem. Então nós não podemos simplesmente copiar um programa de televisão que fazemos para o horário eleitoral e simplesmente reproduzir no rádio. Nós estamos perdendo a oportunidade de criar impacto junto à comunidade. Nós tratamos também, durante o nosso curso, sobre mecanismos e estratégias que a gente possa aumentar a nossa capacidade de impacto.
Porque, por exemplo, quando você está conversando com as pessoas, o nosso cérebro, ele processa informações do ponto de vista visual, auditivo e sinestésico. Ele não decodifica a palavra através da palavra por si só, ele transforma em imagens, sons e sensações. Portanto, nós temos pessoas que guardam mais o que veem, outras o que ouvem e outras o que escutam. Vamos supor o seguinte: deu um bode aí fora, atropelaram uma carroça, e 3 ou 9 daqui vão lá para contar a história. Cada um vai contar uma história diferente, porque cada um vai ver, sentir e sensibilizar-se por um prisma, um foco, uma perspectiva do acontecimento. Então, por isso que nós trabalhamos no curso essa estratégia de você trabalhar utilizando imagens, sons e sensações. Por exemplo, se você apenas entrar em harmonia, em sintonia do ponto de vista verbal com quem você estiver conversando, seja frente a frente, seja ao telefone, de acordo com algumas pesquisas que nós temos, aumenta em até 30% a sua capacidade de exercer influência sobre essa pessoa. Por quê? Porque você dá mais credibilidade para aqueles que você considera iguais ou semelhantes a ti do que aqueles que são diferentes. Por exemplo, você que participa de uma igreja qualquer, não importa o nome, qualquer igreja, se vier um fiel dessa igreja para te convencer de um assunto, para te vender um produto, você vai dar mais ouvidos para ele do que um que nunca botou os pés na igreja. Por quê? Porque vocês têm mais pontos em comuns. Então, se eu criar afinidades e pontos em comuns com o meu interlocutor, seja 3, 4 ou um só, eu aumento a capacidade de exercer influência sobre as pessoas. Durante a minha apresentação, o meu discurso, a minha fala, é importante também que a gente crie algumas outras estratégias, como, por exemplo, a questão do que chama-se de lei da escassez. Ninguém dá importância para aquilo que é absolutamente comum. Vamos supor o seguinte: vamos dizer que eu tenho uma pedra aqui no meu bolso, que eu tenha trazido aqui uma pedra, não é o caso, não tem, mas que eu tenho uma pedrinha no meu bolso. Eu disser para vocês o seguinte: então essa pedra, encontrei aqui na rua, chutei, vai me dar um calo, está doendo meu pé, está aqui uma pedra, estou vendendo, quem é que compra? Vocês vão dizer: não, você vai comprar uma pedra? Esse cara está louco. Agora, se eu pegar uma pedra aqui no meu bolso e disser para vocês: olha, essa pedra aqui foi encontrado na base do Himalaia, foi abençoado por sua santidade o Dalai Lama, só existem 3 no mundo, e essa pedra, quando alguém toca nela, curam todos os seus males, ela é milagrosa. Quanto é que ela vale? Opa, mudou de figura, pode ser a mesma pedra, mudou de figura. Por quê? Porque eu tenho um arcabouço de raridade para o produto. Foi feita uma pesquisa por psicólogos no supermercado. Eles pegaram 2 jarros de biscoitos e botaram no meio do supermercado. Um jarro de biscoito estava quase vazio e o outro estava quase cheio. O jarro A estava quase vazio, o B quase cheio. As pessoas provavam os 2 biscoitos e os entrevistadores perguntavam: qual dos biscoitos é mais gostoso? O jarro A, que está quase vazio, ou o B, que está quase cheio? 8 de cada 10 criaturas que provaram o biscoito disseram que o jarro A, que estava quase vazio, era mais gostoso que o B. Só que eles não sabiam de um detalhe: era o mesmo biscoito. Era exatamente o mesmo. Mas eles acharam que aquele que a maioria optou em provar e experimentar era mais saboroso. Ou seja, aquilo que a gente cria uma estratégia para dar raridade ao fato, ao ato, à obra, à ação política, ao produto, ganha-se valor. Ainda na aula 2, nós discutimos sobre cuidados com a dicção oratória, a superação do medo. Alguém tem medo de falar em público? Uma pesquisa feita no mundo inteiro constata o seguinte: nós temos 3 grandes medos. O medo da guerra, porque quando você vai para o confronto você tem a possibilidade de matar ou morrer. Nós temos o medo de perder entes queridos, familiares, de adoecer, problemas do dia a dia. Vestibular, e o terceiro, de falar em público, sobretudo para quem não está acostumado. Porque quando você fala uma bobagem para um colega seu, é entre você e ele. Agora, quando você fala para 4 ou 5, 3 ou 9, 50 ou 80, opa, aquilo acaba criando impacto. Então o medo, que faz parte. Nós criamos estratégias que te facilita você enfrentar o medo de falar em público durante a sua apresentação. Você aprende no curso. Ainda na aula 3, a estrutura da apresentação, como é que se monta uma apresentação, introdução, desenvolvimento, conclusão, a diferença entre os discursos lidos, os falados, apresentados, os improvisados. Tratamos ainda sobre a fala de improviso.
a utilização dos diversos recursos que podemos fazer para qualificar a nossa apresentação. Meu tempo terminou, mas queria dizer a vocês o seguinte: façam uso desse curso, comunicação é fundamental, vocês vão levar isso para a vida e não apenas para o processo político, porque não importa o que você faça na vida, você pode ser dentista, você pode ser psicólogo, onde o que se menos fala, aliás, onde o que se menos faz é falar, tem que ouvir o tempo inteiro, mas falar. A utilização do aspecto comportamental nas relações, a comunicação está presente em tudo e é fundamental. E esse curso vai te propiciar a possibilidade de você fazer uma diferença no seu cotidiano. E o melhor de tudo, é rápido, curto e de graça. Muito obrigado, um abraço, sucesso a todos.